A Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá suspendeu o atendimento a novos pacientes do Sistema Único de Saúde. O hospital cobra 20 milhões de reais em repasses atrasados, mas o governo do estado e a prefeitura contestam os valores. E para falar sobre este e outros assuntos, está aqui no Jornal do Meio-Dia o assessor especial da Secretaria de Estado de Saúde, Wagner Simplício. Boa tarde. Boa tarde. Os hospitais filantrópicos, no caso do governo do estado, qual o valor da dívida que eles estão cobrando e essa dívida se refere exatamente a quê? Bem, é importante nós verificarmos, Lúcio, que primeiro, os hospitais filantrópicos, eles têm um contrato com o município de Cuiabá e, no caso, um contrato com o município de Rondonópolis. O governo do estado não tem contrato com esses hospitais filantrópicos. São, na verdade, hospitais privados com título de filantropia. Esses hospitais têm um contrato de execução de serviços com a Prefeitura de Cuiabá, com a Prefeitura de Rondonópolis, e eles têm, portanto, que fazer com que o contrato seja executado. Tem procedimentos, tem cirurgias, e o município de Cuiabá paga a esses hospitais. O senhor diz aí o seguinte, só abrindo um parênteses aí. Sim. O senhor disse o seguinte, que são hospitais particulares com título de filantropia. Eu posso interpretar o seguinte, que o senhor está dizendo que, na realidade, eles não são genuinamente filantrópicos? Na verdade, a filantropia, o título de filantropia, dá a esses hospitais a possibilidade de alguns benefícios do governo. Eles têm uma série de renúncias fiscais na qual o título de filantropia dá, mas são hospitais privados que recebem um título de filantropia. Para isso eles têm que preencher uma série de requisitos, receber esses requisitos e, quanto entidade privada, passa então a ter o direito de não pagar determinados impostos. Inclusive, o próprio governo de estado deu a esses hospitais a possibilidade de não pagar o ICMS na questão da conta de luz. Portanto, recebem, além desses descontos de impostos, esses hospitais privados, eles têm a possibilidade de ser, logo após um investimento na área pública própria, serem a primeira opção de ampliação de serviços do setor público. Agora tem um outro problema aí, que é o seguinte, que na média aí, esses hospitais filantrópicos, eles atendem aí uma grande parcela, né? A maioria, né, dos conveniados do SUS, né? E existe, na verdade... Em torno aí de 80%, 85%. Na verdade, o que nós temos é o seguinte, os hospitais filantrópicos, eles têm quase todos um atendimento na sua, chamado grupo de alvo, né? Ou então grupos de pessoas que eles atendem, 80% da sua produção é do SUS. Alguns menos, outros mais, mas em torno de 80%. Tem alguns que alegam que até 90% da sua clientela é uma clientela que é bancada, que é paga pelo SUS. Porque esses hospitais não atendem a clientela sem recebê-lo. Lembrando que todos recebem pela tabela SUS. Só que no estado de Mato Grosso não existe mais esse recebimento pela tabela SUS. Quase todo hospital filantrópico recebe hoje 2,5 tabelas SUS. Agora, o entendimento desses hospitais filantrópicos é o seguinte, como eles fazem o serviço que deveria ser feito pela rede pública, eles merecem ter alguns benefícios por isso. É correto esse raciocínio? Olha, eles recebem esses benefícios, que é exatamente os benefícios da filantropia. Ao ser filantrópicos, e aí eles têm que atender o SUS, eles recebem os benefícios desses chamados quando o governo retira de parcela de impostos. Então, esses são os benefícios que devem receber. No governo de Mato Grosso, o governador Pedro Táxi, nem em audiência com eles, resolveu ajudá-los, passando um dinheiro público para esses hospitais
em função das dívidas que eles alegaram naquele momento ter. E qual foi o valor Em repassado? 2015, eles solicitaram uma ajuda e o governador deu uma ajuda para eles de 7 milhões e meio em 2015, em 3 parcelas de 2 milhões e meio. Em 2016, novamente alegaram que estavam em dívida e pediram ajuda ao governo do estado. Essa ajuda é voluntária, sem ser obrigatória, e foi com dinheiro público dado a esses hospitais para que eles gastassem em suas dívidas sem prestação de conta, sem prestação de serviço, inclusive. Então foi mais, novamente, 7 milhões e meio. E em 2017, eles novamente pediram uma ajuda e o governo deu novamente uma ajuda de 7 milhões e meio. Sem prestação de serviço. Sem prestação de serviço. Um total de 22 milhões e meio de dinheiro que foi a esses hospitais em função de dívidas que eles alegaram ter. E agora tem um outro problema. Há pouco tempo a Assembleia Legislativa aprovou um fundo para financiar a saúde. Isso. Desse fundo, que deve arrecadar em torno aí de 15 milhões ao mês, 20% é para os filantrópicos, em torno de 3 milhões de reais. E os filantrópicos dizem o seguinte, que isso aí também é por conta de dívidas anteriores. Não terá a contraprestação de serviço. É isso ou não? Na questão do fundo, esse chamado FEF, o fundo ele tem 20% para os hospitais filantrópicos para pagar procedimentos da tabela SUS, acima da tabela SUS. Não é de dívidas anteriores. Portanto, quando você acresce ao fundo, o dinheiro do fundo, sobre a tabela SUS, significa fundamentalmente que eles têm que ter a prestação de serviço. E não a prestação de serviço anterior. Senão, prestação de serviço atual, é isso? Atual. Porque senão seria uma transferência direta e não seria questão de saúde, é uma questão de alguma secretaria ou fundo de benevolência do Estado. O Estado ele tem que zelar pelo dinheiro público, é dinheiro do povo, né? É impostos que vêm do povo. Nós não podemos, enquanto gestores, transferir dinheiro público para o setor privado sem uma prestação de serviço, mesmo que a importância desse hospital fosse tal. Então, o fundo criado, ele não pode ser uma mera transferência de dinheiro sem a devida prestação de serviço. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. A gente está à disposição e gostaríamos de deixar, Lúcio, uma série de documentações, inclusive um último documento que foi assinado pelos hospitais filantrópicos, nesses documentos mostrando que o governo não tem dívida na época, em 2017, e essa portaria de ajuda, que eu também vou deixar com vocês, mostra que a transferência foi feita adequadamente a esses hospitais filantrópicos. O Estado não deve nada. O Estado não deve nada e o Estado, na verdade, transfere recurso para o município de Cuiabá, para o município de Rondonópolis. Nós não temos contrato direto com nenhum hospital privado com título de filantropia. Muito obrigado. Uma boa tarde.